Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Então, eu venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos, que ele é a palavra de Deus. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza Jesus Cristo, que é o Cordeiro, o número 7. O mandamento do sábado é Jesus Cristo, o número 7, o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos também é Cristo, que o número 9 no hebraico é a serpente, a sabedoria. Então, os 10 mandamentos, que é o mandamento do sábado, o 7º dia, e os outros 9 mandamentos é Jesus. Quando você pega os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16. E 16 é o número do leão, por isso que Jesus Cristo é chamado o leão da tribo de Judá. Agora eu vou ler com os irmãos no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 16, versículo 1. Aqui está falando da vinda de Cristo. Está escrito assim, ó. Isaías, capítulo 16. O leão. Está escrito assim, ó. Enviai o cordeiro, governador. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como aves perdidas lançadas fora do ninho. Toma conselho e executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite te esconde os desterrados, não descubra os fugitivos. Habite contigo os meus desterrados, ó Moabe, e serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita. Aqui está falando do reinado de Cristo, ó. Por isso que diz assim, ó, enviai o cordeiro ao governador da terra. Então foi Jesus foi enviado. Jesus aqui é no número 16, porque Jesus ele é o número 16, ele é o leão. Ele é o mandamento do sábado, que é o 7º dia, o cordeiro, e ele também é os 9 mandamentos, que é a serpente. Quando você junta os 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Jesus ele é o cordeiro e ele é a serpente. O que é a serpente? A serpente no hebraico é o número 9. O número 9 é a serpente. Então, quando você vai ler no Apocalipse capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Quando você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, dá 8. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Então você pega os 7 Espíritos do Apocalipse com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, dá 8. Quando Cristo nasceu aqui na carne, num corpo de carne, deu 9. Por isso que Cristo é a serpente. Porque você pega os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. A serpente. Entendeu? Esse é Jesus. Jesus ele é o cordeiro e ele é a serpente. Quando você funde o cordeiro com a serpente, que é o 7, com 9, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado leão, o rei, a palavra de Deus. Por isso que Isaías, capítulo 16, diz assim, ó, enviai o cordeiro governador à terra. Entendeu? Aqui está anunciando a vinda de Cristo. Bom dia a todos, irmãos, a paz do Senhor.